Glória a Deus, aqui é o apóstolo Marcelo Casagrande. Eu queria hoje falar ao seu coração. Muitas pessoas me perguntam qual é o maior milagre que os meus olhos têm visto. Deus tem me dado a oportunidade de ver muitos milagres, entre eles cegos, surdos, mudos e paralíticos. São 26 anos debaixo de uma unção, vivendo milagres impressionantes. Glória a Deus. Um dos milagres que mais marcou e tem marcado a minha vida são de cegos, de nascença. E eu creio que isso é devido a um sonho que eu tinha, mesmo quando eu não vivia milagres, quando a minha igreja não vivia milagres, eu tinha um desejo muito especial. Um desejo, eu falava para Deus assim: Senhor, antes de eu morrer, eu quero ver um cego de nascença enxergar, não importa quem é o pastor que vai orar ou qual seja a igreja que eu estiver, mas esse é o desejo do meu coração, de ver um cego de nascença antes de eu morrer. Porém, na minha igreja, nós não víamos praticamente nem curas, era de vez em quando uma cura aqui, demorava 6 meses, outra cura ali, mesmo já vivendo agora, já no pentecostal, porque eu vim de uma formação batista e depois eu acabei indo para as igrejas pentecostais, mas mesmo assim eu via poucas curas, né? O meu pastor, que eu estimo muito, que hoje já não está mais conosco, mas ele foi fruto de um milagre na rua. Manuel de Melo, em cima de um caminhão, orou por ele à distância. Ele foi curado e os seus 2 filhos que estavam com ele também foi curado. Então, ele tinha um milagre no coração dele como algo muito fantástico e ele perseguia viver essa unção de milagres. Porém, não funcionava de uma maneira efetiva. Ele orava e de vez em quando acontecia algum tipo de milagre, né, ou de uma cura, mas isso era muito esporádico. Porém, eu mesmo não vivia milagres. Então, era muito distante ver um cego de nascença enxergar, mas era o desejo do meu coração. E depois, então, que eu recebi a transferência de unção através do apóstolo Randy Clark, Deus começou a usar a minha própria vida para ele realizar grandes milagres. E um dos milagres que marcou a minha vida foi de uma mocinha que nasceu cega. Isso aconteceu em Canavieira, Santa Catarina. Eu ministrei ali num sábado, quero ser mais rápido aqui, porque o testemunho é muito grande. Eu ministrei ali num sábado e as pessoas que estavam chegando, algumas queriam conhecer o pastor. Então, nesse momento, eu desci para conhecer uma família que estava me procurando ali. E quando eu estendi as mãos para as pessoas, elas tocaram a minha mão, né, cumprimentando. Mas quando eu estendi a mão para uma mocinha de uns 14 anos, ela não estendeu a mão porque ela era cega de nascença. Então colocaram a mão dela na minha mão e vieram apalpando assim, ela veio me conhecer tocando o meu rosto. Aquilo marcou a minha vida, eu tive uma compaixão muito grande por ela. E nesse momento, eu senti de ministrar sobre ela mesmo antes do culto. Então eu lancei a unção sobre ela, ela caiu no poder de Deus, ela usava também um colete aqui, que ela tinha um problema de coluna também. E ela caiu ali no poder de Deus. Eu vou ser sincero para vocês. Eu não tinha fé para que os olhos dela se abrissem. Então eu pedi para Deus abrir os olhos espirituais dela, que ela enxergasse o reino de Deus, a grandeza das coisas de Deus, e ainda pedi isso em espírito, para que as pessoas não ouvissem a minha falta de fé para um milagre daquela magnitude. Porém, ela ficou muitos minutos ali no chão e, de repente, ela levantou. Não, de repente não, eu senti que já era a hora dela levantar, né? Já era o momento dela levantar. Então, como ela tinha aquele problema de coluna, eu pedi para as pessoas ajudar ela a levantar, mas chamei também alguém ali da família dela para que não machucasse a coluna dela. Então, eles levantaram.
E quando ela começou a andar para a nave da igreja, aconteceu um milagre. Ela começou a dizer: eu estou vendo, eu estou vendo. E eu pulei do púlpito, levei o microfone, e essa moça dizia: eu estou vendo. Ela não sabia bem o que estava vendo, porque ela era cega de nascença, mas uma revolução entrou naquela igreja. As pessoas esmurravam as paredes, puxavam o cabelo, se jogavam no chão, subiam nos bancos. Elas gritavam porque aquela moça era muito conhecida ali na cidade. Ela era filha de um dos superintendentes daquela igreja. E quando aquilo aconteceu, marcou, porque imagina que todo mundo conhecia aquela mocinha. E eu tinha que pregar aquele dia, que era o sábado, no outro dia eu tinha que voltar para pregar na minha igreja, que era em Mauá, na cidade de Mauá, no ABC Paulista. E aconteceu que o pastor me chamou e disse: o senhor não pode voltar hoje, está vindo aí 5 ônibus, porque a notícia correu e o senhor precisa ficar aqui. Então eu liguei para a minha igreja na época, né? Hoje eu sou um missionário, mas eu viajo, não fico em igreja local, por mais que eu tenha uma cobertura sobre a minha vida de uma igreja local. Mas naquela época eu tinha igreja, eu era o pastor da igreja. Então eu liguei para lá e pedi para pôr pessoas para pregar e fiquei. Na última noite foi fantástico. Deus curou surdos, cegos, mudos e paralíticos de uma maneira muito espetacular. Então, Deus usou a minha própria vida para provocar esse milagre de um cego de nascença. E para mim, isso é um milagre fantástico, porque era o sonho, o desejo do meu coração. E às vezes eu sinto como se tivesse sido um sonho isso, mas não foi um sonho, é a realidade. Deus curou aquela mocinha cega e tem curado depois disso muitos outros. Então fica aqui um testemunho, muitos querem saber. Isso me comoveu. É claro que eu vi coisas impressionantes, talvez maior do que esse ainda, mas esse milagre marcou muito a minha vida. Fica aqui um abraço do apóstolo Marcelo Casagrande. Que Deus te abençoe. Procure aí no nosso canal do YouTube os estudos, como curar enfermos, como mover-se nos dons. Procure informações para você crescer também e viver a grandeza do reino de Deus. Um abraço do apóstolo Marcelo Casagrande e me leve aí para a sua cidade para nós realizarmos uma grande conferência. Deus abençoe.